Uou! E aí, amiguinhos e amiguinhas, estamos em mais uma videoaula aqui do Professor Júbilo. E o tema desta videoaula, um tema que eu gosto demais, são as evidências evolutivas. O que seriam as evidências evolutivas, Little Boy, galera aí que está assistindo essa videoaula? Na verdade, gente, as evidências evolutivas são as provas que nos mostram que a evolução existe. E não só isso, elas também nos permitem dar graus de parentesco para todos os organismos que nós temos no planeta Terra. Então, através dessas análises, a gente pode ver se um leão é parente de um tigre, se uma goiabeira é parente de uma parreira e assim por diante. Quero falar para vocês agora quais são essas provas, essas evidências evolutivas. E a primeira delas, claro que é a mais famosa aí, né, para a galera, são os fósseis, né? Os fósseis estão aí para nos mostrar que a evolução existe e para nos permitir dar graus de parentescos aos mais determinados organismos, no caso dos fósseis, principalmente os vertebrados. Agora, o que é um fóssil? Marca aí, seu CDF. Fóssil é qualquer resto ou marca orgânica com mais de 11 mil anos, beleza? Tudo que for resto ou marca de organismos com mais de 11 mil anos, nós vamos chamar esses carinhas de fósseis. Maravilha? Eu vejo assim, muitas discussões a respeito dessas discussões de evolucionismo e criacionismo. Fica essa papagaiada aí que ninguém se entende, ninguém chega a conclusão nenhuma. E aí eu vejo que alguns criacionistas ficam questionando a não existência de determinados fósseis para explicar a evolução. E daí, eu não estou aqui para brigar, eu sou da paz. Mas, na verdade, é claro que existem várias lacunas no estudo da evolução, ainda mais com relação aos fósseis. Por uma simples razão, gente. Formar um fóssil é extremamente difícil, tá? Então, por isso que a gente não consegue encontrar alguns fósseis aí que poderiam dar algumas respostas que os criacionistas tanto insistem em ficar batendo nessa tecla e por que isso, por que aquilo, por que não encontraram isso? Por uma simples razão. Encontrar fóssil e fossilizar um organismo é extremamente difícil. Por quê? Porque, na verdade, quando o organismo é fossilizado, ele tem que ser soterrado por um solo, ou ser congelado, ou ser coberto por lava vulcânica, mas não pode ter oxigênio, para que essa conservação seja bastante duradoura. E para isso acontecer, o bicho tem que morrer no manguezal, perto de um pântano, né? Isso é difícil de acontecer. E depois é difícil também você localizar e desenterrar esses fósseis, tá bom, moçada? Então, a primeira prova da evolução é o fóssil, tá? Outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São aqueles órgãos que já estão atrofiados, mas que em outros organismos esse órgão ainda é funcional. E isso nos permite dar um certo grau de parentesco entre esses dois organismos, entre o que tem o órgão já atrofiado, o órgão vestigial, e aquele que tem esse órgão que ainda não é vestigial, ele ainda é um órgão funcional. Então ele é extremamente legal e importante para os estudos da evolução. Alguns órgãos vestigiais que caem em vestibular, que eu tenho visto aí, são o apêndice, né? O apêndice humano, na verdade, ele está atrofiado, mas, por exemplo, nos herbívoros, principalmente nos ruminantes, né? Na vaquinha, no boizinho, esse apêndice está bem desenvolvido. E nesses animais ele tem a função de fazer digestão da celulose com as bactérias e protozoários que estão ali dentro, certo? Pra gente, ele já está atrofiado. Agora, tem gente aí no meio que diz que apêndice só serve para dar apendicite. E isso não é verdade. No nosso corpo, o apêndice ele tem função imunológica, ele produz células de defesa, ele não tem mais a função de digestão de celulose.
Nessa função ele está atrofiado, mas ele ainda tem uma função secundária no nosso sistema imunológico. Maravilha? Mais um órgão vestigial que eu também vejo aí a galera falar um monte de besteira é com relação aos dentes do siso. Não, Juba, é que assim, ó, eu não tô mais nascendo com siso, eu não nasci com siso, eu já tirei lá a radiografia, fui pro dentista e eu não tenho siso. Ah, então o que tu acha que dá? Eu sou muito mais evoluído que o resto da humanidade e eu queria, inclusive, Jubilu, te explicar o porquê do eu ter nascido sem siso. Então vai, me conta, por que você tá nascendo sem siso? É porque assim, ó, Jubilu, no passado, os da caverna, lá, os homens da caverna, eles comiam carne crua, né? Hoje não, hoje a gente cozinha a carne e por isso, Jubilu, a gente não precisa mais de tanto dente na nossa boca. Meu Senhor do céu, jamais fale isso. Na verdade, gente, é verdade. O siso realmente ele está diminuindo na população humana, as pessoas estão vindo em grande quantidade sem mais os dentes do siso, mas na verdade a explicação não é porque a gente agora tem fogo e está comendo carne cozida, até porque o dente do siso ele é feito para triturar vegetal. A nossa dentição ela é toda herbívora, moçada. Nós fomos feitos para comer planta. Isso aqui, ó, é dente de herbívoro e os nossos dentes aqui são para triturar folha e o siso é para isso. Ah, mas por que está sumindo? Porque sim, não tem um motivo, a evolução não é direcionada, não é assim, eu vou assim porque isso, não, simplesmente uma parcela da população humana aí sofreu uma mutação e elas estão gerando pessoas sem o dente do siso, claro que é um órgão vestigial na gente, né, porque está sumindo e a função dele está bem secundária, até porque o nosso maxilar está diminuindo e aí esse dente já não está mais cabendo ali. E o que acontece é que as pessoas, quando nascem com ele, estão arrancando, até porque ele vai deformando aí os nossos dentes, você fica com dentes de aliens e aí vai ter que usar aparelho, maravilha? Então o dente do siso aí mostra que a gente tem um parentesco com os herbívoros, né? De novo, volto a falar dos ruminantes. Eu te digo que as vaquinhas, se a gente considera como os símios, os macacos, os nossos irmãos, os ruminantes são os nossos primos, tá? Nós somos parentes muito próximos desses carinhas, né? Temos aí também o cóccix, né? Que é um órgão vestigial na gente que indica que no passado nós já tivemos cauda, né? Os nossos antepassados tinham cauda. Nós temos aqui, ó, esse cantinho aqui, que é onde fica a ramela, que é a membrana nictante nos tubarões, nos crocodilos. Isso também mostra um parentesco entre a gente, tá bom, moçada? Então esses são mais uma prova de que a evolução existe e que nos permitem aí a gente fazer parentesco entre os organismos, os famosos órgãos vestigiais. Outra estrutura aí para nos provar que a evolução existe e nos permitir dar grau de parentesco aos organismos do planeta Terra são os estudos embriológicos. Sim, pegar os embriõezinhos de vários organismos e comparar o desenvolvimento deles. Quer ver que legal? Dá uma olhada nessa figura aqui. Olha só essa imagem que bacana. Então, olha só, no estudo da embriologia, o que a gente pode fazer é pegar e comparar o desenvolvimento embriológico de vários organismos. Aqui nós pegamos só os vertebrados. Então, olha aqui, ó, tubarão, que é um peixe, salamandra, que é um anfíbio, lagarto, que é um réptil, gambá, que é um mamífero, macaco, um mamífero, homem, um mamífero. Maravilha? Gente, se nós pegarmos o início do desenvolvimento embrionário, repare que eles são todos muito parecidos, ó. Conforme eu vou avançando no desenvolvimento embrionário, repare que eles ainda continuam um pouquinho parecidos, mas logo eles começam a se diferenciar. Olha aí que legal, ó. Eles vão se diferenciando. O mais bacana aqui é o seguinte. Repare, por exemplo, o macaco e o homem. Se nós pegarmos eles, vamos comparar nesse estágio do desenvolvimento os dois com o tubarão lá do outro lado. Olha só como já ficou bem diferente. Porém, o embrião do macaco e o embrião humano, eles ainda estão muito parecidos. A análise embriológica é importante por isso.
Ela me permite dizer, por exemplo, que macaco e homem são parentes evolutivos muito mais próximos do que, por exemplo, o macaco e o tubarão. Daí a importância da análise embriológica, do estudo do desenvolvimento embrionário dos organismos para a evolução. Além disso, moçada, nós não podemos esquecer das análises bioquímicas que estão acontecendo hoje em dia, né? Análise de DNA, análise de proteínas presentes em vários organismos. Então, o que está se descobrindo? Que algumas proteínas que estão nos protozoários também são encontradas nas nossas células, mostrando aí uma história evolutiva que seguiu um mesmo caminho num determinado tempo, há milhões de anos atrás, certo? Nós temos aí a questão do DNA que está sendo analisada, que está sendo um rolo, porque os estudos taxonômicos, né, a taxonomia baseada nos aspectos morfológicos dos organismos, na forma dos organismos, ela está vindo por água abaixo, quando você leva em consideração a comparação de DNAs. Só para você ter uma ideia, o selacanto, que é um peixe aí bem das antigas, pela análise de DNA, ele tem um DNA muito mais próximo dos mamíferos do que dos outros peixes. Então agora ficou esse rolo. Um crocodilo, por exemplo, ele, pela análise de DNA, ele está muito mais para uma ave do que para um lagarto, do que para uma cobra, que são répteis que estão colocados no mesmo grupo dos crocodilos. Então essa nova análise que está chegando aí, ela veio para falar mais ou menos assim, para taxonomia por semelhança. Meus amigos, que cagada que vocês fizeram. E é claro que vai demorar muito tempo para consertar isso e para saber onde é que eu vou botar agora o selacanto, aonde é que eu vou classificar o crocodilo e mais uma porrada de organismo que está vindo aí, que está sendo comparado, que os DNS estão sendo comparados e tá dando um samba do crioulo doido. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa videoaulazinha sobre evidências evolutivas, né? Nós temos um outro videozinho na rede. Procure aí, que fala mais um pouquinho de evidências evolutivas aí com relação a órgãos homólogos, órgãos análogos, beleza? Se você gostou do videozinho, se ele foi útil, dá um joinha pra gente, para valorizar o profissional da educação, para que eu possa continuar a produzir material para vocês. E não esqueça, me siga no Twitter, para que eu possa te dar várias dicas de biologia para o seu vestibular, para o seu Enem, técnicas de aprendizado, tudo que você precisa ter para se tornar um fera na biologia. Beleza? Valeu, galera! Tchau!